Quando um pai e um filho planejam um dia de mergulho em cavernas, eles nunca esperam que uma catástrofe surpreendente possa atingir seu grupo. Uma luta desesperada para encontrar a saída leva a um desfecho devastador. Este é o colapso fatal da tragédia em Manatee Springs. Em 14 de março de 2022, dois amigos, Sam e Henry, decidiram testar suas habilidades de mergulho em cavernas no sistema de cavernas de Manatee Springs. Eles mergulhavam juntos há alguns anos e tinham obtido seu certificado de introdução ao mergulho em cavernas. Nesta viagem, decidiram levar seus pais para essa aventura de mergulho na Flórida. Manatee Springs era um local de mergulho bem conhecido, com uma piscina de água cristalina alimentada por uma nascente, ideal para mergulhadores de águas abertas. Havia outros 3 sumidouros que serviam como entradas para o sistema de cavernas: Catfish Hotel, Sioux Sink e Fredman's Sink. Esses sumidouros foram formados há muito tempo, quando a superfície desmoronou, criando piscinas abertas que levavam aos túneis submersos abaixo. O túnel subterrâneo se estendia por muitos milhares de metros, mas apenas as entradas nos sumidouros permitiam o acesso para os mergulhadores. O sistema era conhecido como um sifão, pois a água fluía como um rio de um ponto de entrada distante e saía como uma nascente natural na extremidade principal, em Manatee Springs. Por causa desse fluxo de água, mergulhadores geralmente entravam em um local e saíam rio abaixo em outro. Esse tipo de mergulho, chamado de traverso, é mais arriscado devido ao desafio adicional de conhecer 2 caminhos diferentes, em vez de apenas um. O que torna isso particularmente difícil, em uma caverna onde nenhum dos mergulhadores havia estado antes, é que os túneis não se parecem com os mapas. Os desenhos simples de linhas, frequentemente usados como guias, não revelam a complexidade dos tetos, paredes, saídas falsas e caminhos ramificados. O que parece uma abertura clara pode, na verdade, ser uma passagem apertada bloqueada por formações rochosas. É necessário um mergulhador experiente para guiar alguém em sua primeira tentativa e apontar marcos e zonas perigosas. O Parque Estadual de Manatee Springs exige certificação completa em mergulho em cavernas e que se mergulhe com alguém experiente no local para entrar na parte da caverna das nascentes. O grupo estava animado com o sistema desafiador e todos possuíam a certificação de introdução ao mergulho em cavernas. Isso significava que haviam completado metade do curso de treinamento e estavam ganhando experiência nesse nível antes de buscar a certificação completa. Essa era uma boa estratégia, mas os deixava em uma posição vulnerável, já que a tentação de mergulhar além do seu nível de treinamento é difícil de resistir. Infelizmente, o sistema inteiro estava classificado além de sua certificação. Entrar em um sifão ou fazer um traverso era reservado apenas para mergulhadores totalmente certificados. Mesmo assim, Sam e seu pai, Robert, e Henry e seu pai, John, estavam dispostos a desafiar os limites e fazer um traverso em um sifão pela primeira vez. A maior preocupação deles era terminar acidentalmente o traverso em Manatee Springs. Ao longo dos anos, essa extremidade da caverna era considerada perigosa quando o fluxo de água estava alto. A corrente era tão forte que, uma vez capturado pelo fluxo, o mergulhador era arrastado inevitavelmente para a saída. Esse fluxo era descrito como uma mangueira de incêndio, o que podia ser emocionante para mergulhadores treinados, mas a abertura da saída era pequena e às vezes estreita demais. O fluxo da água podia depositar grandes rochas e sedimentos ao redor da entrada, ou mudanças no campo de detritos acima podiam alterar o acesso. 3 anos antes, em 2019, uma mergulhadora chinesa chamada Zhou Min, experiente e totalmente certificada,
ficou completamente presa ao ser empurrada pelo fluxo para a abertura. Apesar dos esforços desesperados para libertá-la, Jo Min faleceu presa na pequena saída que levava a Manatee Springs. O grupo estava ciente desse perigo e planejou sair do sistema antes da passagem estreita na nascente principal. No dia do mergulho, eles estavam totalmente equipados com tanques de ar, luzes primárias e secundárias e computadores de mergulho para monitorar profundidade, frequência cardíaca, movimento e tempo. Cada tanque estava cheio com 3.800 PSI, o suficiente para a profundidade planejada de 30 metros. Apesar da preparação, eles não imaginavam o que os aguardava na caverna. Logo no início do mergulho, Sam e Henry tomaram a liderança, enquanto seus pais os seguiam. Eles começaram no Fredman Sink, um ponto comum de entrada para o traverso, movendo-se com a corrente suave. Porém, ao longo do trajeto, não encontraram a linha que levava ao Catfish Hotel, sua saída planejada. Confusos e percebendo que algo estava errado, decidiram voltar. A corrente contra a qual tinham que nadar era muito mais forte do que esperavam, tornando o retorno extremamente exaustivo. Isso aumentou significativamente o consumo de ar dos tanques. Sam e Robert conseguiram emergir na Sioux Sink, exaustos, mas aliviados por estarem fora da caverna. Entretanto, Henry e John passaram direto pelo ponto de saída sem perceber. Depois de um esforço desesperado para encontrar a saída, Henry finalmente emergiu no Fredman's Sink, mas John não conseguiu acompanhá-lo. Equipes de resgate chegaram ao local, mas infelizmente encontraram o corpo de John a apenas 30 metros da saída, com os tanques completamente vazios. Esse trágico incidente destaca os perigos do mergulho em cavernas sem certificação e treinamento completos. Mesmo com experiência, os riscos são altos e imprevistos podem ser fatais. Manatee Springs mais uma vez reforça a necessidade de preparação rigorosa para evitar desastres em ambientes tão desafiadores.